No vídeo de hoje nós vamos fazer um simulado com questões de arquitetura, então se você se interessou por esse assunto, vem comigo! Olá, seja bem-vindo, meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E hoje nós vamos fazer um simulado com questões que já caíram em outros concursos de arquitetura para saber como que a gente está aí, se a gente está bem, se está mal, o que você precisa revisar. E você pode usar esse vídeo de duas maneiras. A primeira maneira é como revisão mesmo, simplesmente assistir o vídeo até o final e usar todos os seus conhecimentos para ir respondendo as questões. Você pode pausar o vídeo e responder e depois ver a resolução. E a segunda maneira, eu vou deixar o PDF desse simulado aqui, se você quiser responder primeiro este simulado e depois ver a resolução no vídeo. Então fica a seu critério a forma que você achar melhor. Então vamos começar com a nossa primeira questão. Uma rampa dimensionada para uma nova edificação escolar deve vencer um vão de 2,5 metros com 2 lances. Sabendo que o primeiro patamar está a 1,10 m acima do nível inicial da rampa e que os 2 lances têm a mesma inclinação, qual é o comprimento de cada lance? Então a primeira informação que a gente precisa extrair daqui é o seguinte: nós temos 2,5 metros no total, a altura final dessa rampa 2,5 metros, e nós temos que ela vai ter 2 patamares, né? Que ele fala aqui que a gente vai ter uma inclinação, tem um patamar, tem outra inclinação e tem outro patamar. Daí o que ele diz? Que no primeiro patamar, ó, sabendo que o primeiro patamar está a 1,10 m acima do nível inicial. Então aqui nós temos 1,10 m. E é o segundo patamar, né? E que os 2 lances têm a mesma inclinação. Ou seja, se eu tenho 2,5 metros no total, o segundo patamar nós vamos ter 1,40 m. Tá, sabendo disso, ele quer saber a inclinação. Ele fala que a inclinação tanto daqui até aqui e depois daqui até aqui é a mesma inclinação. Ou seja, a rampa vai ter uma inclinação só. Como que a gente vai descobrir isso? Não tem jeito, a gente precisa saber aquela tabela que está lá na NBR 9050 para conseguir responder essa questão. E olhando aqui na tabela fica fácil da gente entender, ó, porque para a inclinação máxima de 1,5 m, de 1 metro até 1,5 m, nós precisamos ter inclinação de 5%, aquele não deixa dúvida. Então a gente precisa procurar aqui nas alternativas em qual das alternativas que a gente vai ter 5% de inclinação. Tanto no 1,10 m quanto no 1,40 m. E daí, ó, 1,10 m, se você quer uma inclinação de 5%, você vai precisar ter 22 metros de comprimento. E aqui 1,40 m, se você quer uma inclinação de 5%, você vai precisar de um comprimento de 28 metros. Logo, a nossa alternativa correta é a letra D. Próxima questão. Fundações indiretas são aquelas que transferem a carga por efeito de atrito lateral do elemento com o solo e por meio de um fuste. Qual outro nome dado a elas? O outro nome que as fundações indiretas recebem é o nome de fundações profundas, gabarito letra C. Se estivéssemos falando de fundações diretas, a gente também poderia estar falando de fundações rasas. E o radier é um tipo de fundação rasa, então o gabarito só poderia ser realmente a letra C. Próxima questão. A Vila Savoy é uma obra do Le Corbusier, edificada em Poissy, na França. É um clássico do movimento moderno. Nesta obra estão expressos os 5 pontos da arquitetura moderna. Eu gravei inclusive um shorts essa semana falando dos 5 pontos da arquitetura moderna, né? E quais são esses 5 pontos? Forma função? Não, tá errada. A letra A já tá errada. B. Pilotis, ok. Planta livre, também. Janela em fita, muito bem. Fachada livre, sim. E terraço jardim. O nosso gabarito é a letra B. Próxima questão. Observe a imagem abaixo que representa o layout da folha de desenho técnico. Pela numeração, é correto afirmar que... Então ele quer saber o que representa esse número 1, o número 2 e o número 3. Bom, o número 1... ele está indicando esse espaço aqui, que pode ser tanto na folha, né, do papel, na horizontal, quanto na vertical. E esse espaço aqui é o espaço reservado para o texto, né? Então vamos colocar aqui texto, depois a gente vê se acha. O número 2 está falando aqui desse grande espaço, que é o espaço maior, que é onde a gente coloca os desenhos. Vamos colocar aqui.
E o 3, ele está apontando para o carimbo ou para a legenda. Desculpem a letra aí que é horrorosa mesmo. Então, 1 texto, 2 desenhos e 3 legenda. Letra A, 1 representa espaço para a legenda? Não. Letra B, 1 representa o espaço para a legenda? Não. 2 representa o espaço para a legenda? Não, 2 é o desenho, né? 3 representa o espaço para a legenda? Ok. 2 representa o espaço para o texto? Não, 2 é para o desenho, tá errado. E a letra E, 3 representa o espaço para a legenda? Muito bem. 1 representa o espaço para o texto? Ok. E 2 representa o espaço para o desenho? Muito bem, nosso gabarito é a letra E. Próxima questão. Considera-se área de preservação permanente em zonas rurais ou urbanas as faixas marginais de larguras diversas e específicas de qualquer curso d'água natural, perene ou intermitente, excluindo-se os efêmeros, medidas a partir da borda da calha do leito regular. Analise as alternativas abaixo e escolha a correta em relação à largura da faixa para um curso d'água com menos de 10 metros e um que tenha de 10 a 50 metros, respectivamente. Então aqui nós estamos falando do novo Código Florestal, né? E se nós estamos falando de curso d'água com menos de 10 metros e o outro de 10 a 50 metros, a única alternativa correta é a letra A. 30 metros para cursos d'água com menos de 10 metros e 50 metros para cursos d'água de 10 a 50 metros. E se você está gostando desse vídeo, eu já vou pedir para você deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo aqui para o YouTube e fazendo com que ele entregue para cada vez mais concurseiros. Então deixe seu like para mim. Mas continuando, agora nós temos uma questão de AutoCAD, questão número 6. No AutoCAD, o comando xref A é referência externa utilizada para a conversão de arquivos através da variável refdit? Não, ele é uma referência externa, porém não é utilizado para conversão de arquivos, não. B, atualiza nome e localização do arquivo referenciado? Não, ele não altera esses nomes. C, possibilita a inserção de um arquivo no formato DWG, ok. Para dentro de outro arquivo no formato DWG? Muito bem, esse é o nosso gabarito, né? Vamos ver as outras. D. Atualiza a referência sem sair do CAD em conjunto com os comandos PS e MS? Não. E a E mostra toda a lista de todos os arquivos referenciados? Não, o nosso gabarito é realmente a letra C. Questão número 7. Uma edificação escolar apresenta patologias na estrutura de concreto que merecem investigação. Em um determinado trecho de uma das suas superfícies, apresenta uma abertura de aproximadamente 1,2 milímetros, através da qual é possível se observar discreta passagem de luz. No relatório técnico, tal patologia deve ser citada como, se nós estamos falando de uma abertura de 1,2 milímetros, aproximadamente, então nós estamos falando de uma rachadura, letra B. Ó, nós temos essa tabela aqui com os valores, o que é considerado trinca, rachadura, fissura, porém não há um consenso nas bibliografias, tá? Isso daqui é o que é mais aceito hoje em dia pelas bancas de concurso, porém não temos uma literatura, uma NBR que fale, olha, são essas as medidas para ser determinado o que é fissura, para ser determinado o que é fenda, o que é rachadura, tá ok? Mas o que as bancas costumam aceitar são essas medidas aqui. Próxima questão. A Carta de Atenas, redigida no início da década de 30, no Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos de Monumentos Históricos, constitui o primeiro ato normativo internacional a reunir deliberações de consenso entre vários países referentes à temática da longevidade de monumentos históricos. Documento mais antigo com registros que se dedicam exclusivamente ao patrimônio e restauro. Isso daqui não preciso nem falar que é uma questão da CESP, né? Certo ou errado? E aqui nós estamos com a alternativa correta. Realmente, a Carta de Atenas é uma das cartas mais antigas quando se fala de patrimônio histórico. Questão número 9. O método do caminho crítico, CPM, é um dos vários métodos de análise de planejamento de projetos. Sobre o CPM, podemos afirmar que, letra A, está diretamente ligado ao planejamento do tempo, com o objetivo de minimizar o tempo de duração do projeto, né? O caminho crítico. Aqui nós já achamos o nosso gabarito. Olha, a letra B ele fala que é uma ferramenta contábil, não tem nada a ver, é uma ferramenta de gerenciamento de projetos, estabelece a quantidade de operários, não, ele apenas determina a duração das tarefas para você conseguir saber quais são os gargalos.
gargalos, né? É um relatório gráfico que permite identificar os locais. Ele não é um relatório, nem muito menos um gráfico. Ele até pode gerar um gráfico, mas ele não é um gráfico. É basicamente aplicado a obras que envolvem construção pesada, não? Ele pode ser aplicado a qualquer tipo de obra, tá? Portanto, o nosso gabarito é a letra A. E a nossa última questão, uma questão agora de instalações hidrossanitárias. A tubulação que se origina no reservatório e da qual derivam as colunas de distribuição, quando o tipo de abastecimento é indireto, denomina-se, e aqui é a definição de barrilete. Novamente, o gabarito é a letra A. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe aqui nos comentários se vocês querem outros simulados de arquitetura. Eu posso sim trazer outras questões que já caíram em concursos. Assim, a gente faz todo mês, pelo menos, um vídeo para revisar os conteúdos, os principais conteúdos que caem em provas. Então, até o próximo vídeo!